Você já se perguntou o que aconteceria se Harry Potter pudesse voltar no tempo e impedir a ascensão de Voldemort antes mesmo dela começar? Bem-vindos ao Mistérios de Hogwarts, o canal onde exploramos os ICs mais fascinantes do universo mágico. Hoje, mergulhamos em uma das premissas mais ambiciosas já imaginadas. E se Harry, veterano de guerra aos 21 anos, encontrasse um artefato temporal proibido e viajasse 5 décadas ao passado para confrontar Tom Riddle, ainda criança? Imagine o garoto que sobreviveu enfrentando o futuro Lorde das Trevas antes que ele criasse sua primeira Horcrux, antes que matasse alguém, antes que se tornasse o monstro imbatível. Esta não é uma história de redenção. É uma história de prevenção cirúrgica. Preparem-se, porque o que vocês estão prestes a ouvir reescreve completamente a história do mundo mágico. A guerra pelo passado começa agora. O ar de Londres em agosto de 1938 tinha gosto de carvão industrial e névoa espessa, tão diferente das cinzas de batalha que Harry Potter respirara apenas horas antes, ou décadas no futuro, dependendo de como se contava o tempo. Ele cambaleou no beco escuro, mãos tremendo não de frio, mas do peso temporal, comprimindo sua alma como água pressurizada nas profundezas do oceano. O Cronosferium desintegrou-se em suas mãos, pó dourado esvoaçando entre seus dedos. A viagem era irreversível, exatamente como planejara. Roupas de época materializaram-se em seu corpo, terno de lã cinza escuro, suspensórios, Fedora ligeiramente inclinado. 21 anos de memórias de guerra pulsavam em sua mente. Cedric caindo morto, Sirius atravessando o véu, Remus e Tonks inertes no chão do grande salão, Fred sorrindo pela última vez. Ele apertou os olhos, forçando as lágrimas de volta. Luto viria depois. Agora, missão. Harry sacou a varinha das varinhas. 15 polegadas de sabugueiro pálido com núcleo de pelo de testral. A arma mais poderosa do mundo mágico, respondendo perfeitamente ao seu comando. Não. Havia tempo para sentimentalismo. Consultou o relógio de bolso dos Weasley que carregava no colete. O ponteiro de Arthur eternamente preso em perigo mortal, congelado no momento da viagem temporal. 8 da manhã. Dumbledore visitaria o orfanato de Wool às 3 da tarde, segundo registros que Harry memorizara antes de partir. Tinha 7 horas para estabelecer identidade, recursos e posicionamento estratégico. 7 horas para transformar-se de refugiado temporal em jogador de xadrez onisciente. Aparatou com um estalo seco que ecoou no beco vazio. Destino, beco diagonal. Mais especificamente, as profundezas fortificadas de Gringotts, onde história e ouro esperavam para serem manipulados. Seus lábios curvaram-se em sorriso sem humor. O garoto que sobreviveu estava morto. Hadrian Peverell, executor do destino, acabara de nascer. O saguão de mármore de Gringotts em 1938 era menos polido que nas memórias de Harry. Manchas de umidade rastejavam pelas colunas, menos goblins atrás dos balcões altos, atmosfera pesada de instituição que sobrevivera à Primeira Guerra Mundial por mera década. Harry avançou com confiança calculada, varinha escondida na manga, mas pronta para sacar em milissegundos. Preciso abrir cofre sob nome de família antiga, anunciou em voz baixa a um goblin de nariz adunco atrás do balcão 3. A criatura ergueu olhos desconfiados. Documentação de linhagem? Harry sorriu friamente e, verificando que nenhum outro cliente estava próximo, sussurrou. Império. A maldição imperdoável deslizou de sua varinha como seda envenenada. Não houve hesitação, não houve culpa. Harry já cruzara essa linha moral 50 vezes durante a guerra contra comensais. O Goblin Grip Hook, ironia não perdida, piscou uma vez, pupilas dilatando levemente, depois assentiu mecanicamente. Certamente, Sr. Peverell, os registros da família estão em ordem. 90 segundos depois, Harry emergiu de um cofre profundo nas entranhas de Gringotts, carregando identidade completa, fabricada, documentos de linhagem,
Peverell adulterados, bolsa de ouro transmutado através de alquimia básica que aprendera dos livros de Grimmauld Place, e 3 grimórios da família Potter, que no futuro seriam destruídos durante a primeira guerra de Voldemort. O Goblin imperializado não se lembraria de nada. Feitiço de memória garantiria isso. Harry sabia exatamente quão longe podia esticar a moral antes que ela rompesse completamente, e neste momento, salvar milhares de vidas futuras valia cada linha que cruzava. Ele parou na rua de paralelepípedos do beco diagonal, observando bruxas e bruxos em vestes antiquadas passarem apressados, completamente inconscientes de que veterano de guerra temporal acabara de reescrever os registros de sua realidade. Próximo passo, interceptar Dumbledore antes que ele recrutasse Tom Riddle sozinho, porque desta vez, o jovem Parselmouth do orfanato descobriria que não era tão especial quanto imaginava. Harry consultou novamente o relógio. 1 da tarde. 2 horas até Dumbledore chegar ao orfanato de Wool. Tempo suficiente para uma xícara de chá e demonstração cuidadosamente calculada de conhecimento impossível. Ele aparatou para a rua paralela ao orfanato, localizou o café trouxa mais próximo, escolheu mesa com visão perfeita da entrada do estabelecimento decadente, onde Tom Riddle, futuro assassino de massas, futuro criador de Horcruxes, futuro Lorde das Trevas, aguardava sem saber que seu destino acabara de ser cancelado. Harry pediu chá Earl Grey ao garçom confuso com sotaque estranho e esperou. Paciência era a arma que a guerra lhe ensinara. 20 minutos depois, vulto inconfundível de Albus Dumbledore, mais jovem, cabelos ruivos ainda não totalmente grisalhos, sem a cicatriz de Grindelwald, que só viria em 1945, passou pela vitrine do café, caminhando determinado em direção ao orfanato. Harry se levantou, deixou moedas trouxas na mesa e o interceptou. Professor Dumbledore, Harry pronunciou com clareza calculada, posicionando-se no caminho do bruxo mais poderoso de 1938. Albus parou abruptamente, mão movendo-se instintivamente para a varinha sob as vestes azul marinho. Seus olhos azuis, ainda brilhantes, ainda sem o peso da guerra contra Grindelwald, estreitaram-se com desconfiança. Perdão, jovem, mas não me recordo de termos sido apresentados. Harry sorriu sem calor. Hadrian Peverell, pesquisador independente recém-chegado da Europa continental. E não, nunca nos encontramos formalmente, mas imagino que esteja a caminho de recrutar certo jovem Parselmouth do orfanato de Wool. A expressão de Dumbledore congelou. Mistura de choque, alarme e curiosidade intensa, atravessando seu rosto em sucessão rápida. Como sabe sobre o garoto? Harry inclinou a cabeça. Digamos que estudei extensivamente linhagens mágicas raras. Tom Marvolo Riddle, descendente de Salazar Slytherin através da família Gaunt, demonstrando magia acidental desde os 6 anos. Fascinante caso de estudo, não concorda? Gostaria imensamente de acompanhá-lo nesta visita. Dumbledore não confiava nele. Isso era óbvio pela tensão em seus ombros, pela forma como seus dedos roçavam a varinha a cada movimento de Harry. Mas curiosidade venceu cautela, como Harry previra. 15 minutos depois, ambos atravessaram a porta gasta do orfanato de Wool, recebidos pela Sra. Cole, diretora alcoólatra, que descreveu Tom Riddle com um misto de medo e repulsa. É um garoto estranho, professor. As outras crianças têm medo dele. Coisas acontecem perto do Tom. Coisas ruins. Harry observou cada detalhe. Papel de parede descascado, cheiro de mofo e comida requentada, luz fraca, filtrando-se por janelas empoeiradas. Este era o berço do futuro Lorde das Trevas. Ambiente de privação e solidão que moldaria psicopata genocida. Mas não desta vez. Não se Harry pudesse impedir. Sra. Cole os guiou por escadas rangentes até quarto minúsculo no segundo andar. Bateu na porta 3 vezes. Riddle, visitas para você. Depois, pausa. Voz jovem, mas estranhamente controlada. Entre. Tom Marvolo Riddle, aos 11 anos era criança de beleza quase sobrenatural.
cabelos negros perfeitamente lisos, feições aristocráticas que negavam origem em orfanato de caridade. Mas eram os olhos que traíam sua verdadeira natureza, frios, calculistas. Avaliando Dumbledore e Harry como predador, avaliaria presas potenciais. O quarto era espartano, cama estreita com lençóis militarmente dobrados, pequena caixa de madeira sob a cama, roubados de outras crianças. Harry reconheceu objetos das memórias que Dumbledore mostraria décadas no futuro. Ioiô, dedal de prata, soldadinho de chumbo, troféus de dominação psicológica. Dumbledore começou sua demonstração tradicional, acendendo o guarda-roupa de Tom em chamas controladas, provando a existência da magia. Tom não gritou, não se assustou, apenas observou com fascínio intenso. Eu sempre soube que era especial, ele disse com arrogância pré-adolescente. Foi quando Harry deu seu primeiro golpe. Inclinou-se para frente e sussurrou em Parselmouth. Para, sua máscara não me engana. Herdeiro de Slytherin. A reação foi instantânea e devastadora. Tom Riddle, que provavelmente nunca demonstrara emoção genuína desde os 6 anos, arregalou os olhos em choque puro e absoluto. Sua boca abriu-se levemente, máscara de controle rachando como porcelana sob martelo. Você fala a língua das serpentes. A voz saiu aguda, infantil pela primeira vez, de afetação. Despida. Harry manteve a expressão neutra. Falo, e sei exatamente o que pretende fazer com esse dom, Tom. Conheço seus planos antes mesmo de você os formular. Dumbledore levantou-se bruscamente da cadeira, varinha agora firmemente em punho. Senhor Peverell, exijo explicação. Parselmouth é dom raríssimo, associado à linhagem de Slytherin. Como... Harry o interrompeu sem olhar, mantendo olhos fixos em Tom. Herdei de ancestral distante, detalhe sem importância. O que importa, professor, é que este jovem precisa ser observado muito cuidadosamente em Hogwarts. Muito cuidadosamente mesmo. Tom recompôs a máscara rapidamente, mas dano estava feito. Sua singularidade acabara de ser desafiada por estranho mais jovem que Dumbledore. 3 dias depois, Harry Potter, agora Hadrian Peverell, em todos os documentos oficiais, assinava contrato de aluguel de chalé isolado nas colinas acima de Hogsmeade, com visão perfeita de Hogwarts ao longe. O proprietário, bruxo idoso ansioso por renda extra antes da guerra europeia inevitável, não fez perguntas sobre jovem pesquisador solitário. Ouro falava mais alto que curiosidade. Harry passou as primeiras 48 horas transformando o chalé em comando de operações temporais, feitiços de proteção em camadas, Fidelius simplificado, alarmes contra intrusos, repelentes de trouxas. Depois veio o trabalho meticuloso. Usando memórias como referência e feitiços de duplicação, ele cobriu a parede principal do escritório com mapa, temporal massivo, linha do tempo original desenhada em tinta vermelha sangue. 1943. Tom Riddle mata Myrtle Warren, cria a primeira Horcrux no diário. 1956. Segunda Horcrux, Anel dos Gaunt. 1967. Taça de Hufflepuff. 1970. Primeira Guerra começa. 1981. Ataque aos Potter. A lista continuava, manchada de sangue invisível. Ao lado do mapa temporal, Harry pendurou fotografias conjuradas de memória, faces que nunca mais veria. Lily Potter sorrindo com Harry bebê. James bagunçando o cabelo. Sirius rindo em Grimmauld Place. Remus ensinando defesa contra artes das trevas. Fred e George explodindo fogos de artifício. Cedric acenando antes do torneio tribruxo. Dobby segurando meia. Cada rosto uma razão. Cada sorriso um lembrete do que estava impedindo. Abaixo das fotos, outra seção do mapa. Futuros comensais da morte, mapeados como células de organização terrorista. Abraxas Malfoy, pai de Lucius, atualmente estudante de 5º ano em Slytherin. Orion Black, futuro pai de Sirius. Avery, Rosier Lestrange Sr., todos jovens de famílias puro sangue que seriam recrutados por Tom nos anos 1960-70.
Harry traçou linhas conectando-os, identificando fraquezas. Malfoy, orgulho, covardia. Orion, lealdade à família acima de ideologia. Avery, sede por aprovação. Conhecimento era poder. E Harry tinha conhecimento de 5 décadas de guerra que ainda não acontecera. Primeira semana de setembro de 1938, chegou com folhas douradas caindo sobre os terrenos de Hogwarts. Harry observou de seu chalé através de binóculos enfeitiçados enquanto, expresso de Hogwarts, chegava fumegante à estação. Centenas de estudantes desembarcaram, mas seus olhos fixaram-se em apenas um, Tom Riddle, vestindo vestes escolares de segunda mão, carregando maleta surrada, caminhando com confiança artificial em direção aos barcos que cruzariam o lago. O garoto que em outra linha temporal se tornaria Lorde das Trevas estava prestes a entrar em Hogwarts pela primeira vez. Mas desta vez, alguém que conhecia cada passo de sua futura dança estava esperando. Harry guardou os binóculos e pegou carta selada em sua mesa. Recomendação forjada de 5 pesquisadores de defesa das artes das trevas, todos mortos décadas antes, impossíveis de verificar, solicitando que ele fosse aceito como pesquisador convidado em Hogwarts para o ano letivo. Dumbledore suspeitava dele, mas Dumbledore também era incapaz de recusar aliado potencial contra ameaças futuras. A caça ao jovem predador estava oficialmente aberta. 2 meses dentro do ano letivo de 1938, Harry Potter circulava por Hogwarts, com liberdade que nenhum outro visitante jamais conseguira. Dumbledore concedera acesso supervisionado à biblioteca, aos corredores principais, até mesmo a algumas aulas, tudo enquanto observava Hadrian Peverell, com desconfiança crescente mas impotente. Harry usava a cobertura perfeitamente. Publicava artigos sobre defesa contra artes das trevas em periódicos obscuros, consultava professores sobre maldições antigas, mantinha aparência de acadêmico inofensivo, mas sua verdadeira missão acontecia nas sombras. Tom Riddle descobriu rapidamente que estava sendo seguido, não fisicamente, mas estrategicamente. Quando planejou roubar livro proibido da seção restrita, descobriu que o volume já fora temporariamente removido para restauração. Quando tentou manipular estudante de Corvinal para fazer seu dever de transfiguração, a garota já fora alertada sobre certos sonserinos manipuladores. Quando conspirou em sussurros com colegas de dormitório sobre formar grupo secreto, no dia seguinte encontrou nota anônima em sua cama. "Eu ouço tudo, Tom." A frustração de Tom Riddle era deliciosa de observar. Harry o estudava durante refeições no grande salão. Sentado à mesa dos professores como convidado de Dumbledore, ele tinha visão perfeita da mesa de Slytherin, onde Tom segurava garfo com força excessiva, mandíbula cerrada, olhos varrendo o salão em busca do fantasma que sabotava cada plano. O garoto de 11 anos estava acostumado a dominar completamente seu ambiente, no orfanato, através de medo, em Hogwarts, através de carisma e crueldade calculada. Mas agora, alguém o dominava. E Tom não sabia quem, nem como. Harry garantira isso através de rede de informantes cuidadosamente construída. Nob Leach, garoto nascido trouxa do 2º ano que no futuro se tornaria ministro da magia, fora seu primeiro recrutamento. "Me ajude a observar Tom Riddle", Harry dissera, oferecendo proteção contra o bullying que sofria. "Reporte qualquer comportamento estranho dele. Em troca, ensino você defesa contra artes das trevas que nenhum professor te ensinaria até o 6º ano." Nob não era o único. Harry identificou 5 estudantes-chave, todos nascidos trouxas ou mestiços, que no futuro original teriam sido intimidados ou mortos por Tom e seus seguidores. Ofereceu mentoria, proteção, conhecimento. Em troca, eles se tornaram seus olhos e ouvidos dentro de Hogwarts. Cada movimento de Tom era relatado, com quem falava, que livros consultava na biblioteca, que professores tentava impressionar. Era vigilância total,
e estava destruindo a psique do jovem Riddle. Harry sabia exatamente o que estava fazendo, não apenas impedindo ações específicas, mas desconstruindo a narrativa de escolhido especial que alimentava o ego narcisista de Tom. No Natal de 1938, quando Tom ficou em Hogwarts durante as férias, sem família para visitá-lo, Harry executou seu próximo movimento. Interceptou-o em corredor vazio próximo às masmorras. Precisamos conversar, Tom, sobre seus ancestrais, sobre a família Gaunt, sobre o que você realmente é. Tom virou-se bruscamente, varinha já em mão. Impressionante reflexo para estudante de primeiro ano. Você! Ele cuspiu a palavra como veneno. O pesquisador que arruína tudo. Quem é você? O que quer de mim? Harry permaneceu calmo, mãos nos bolsos, varinha das varinhas oculta, mas pronta. Quero impedir que você se torne monstro, Tom, porque eu sei exatamente no que você se transformará se não houver oposição. Mentira parcial. Harry não queria impedir, queria destruir preventivamente, mas essa nuance era desnecessária. Tom riu, som agudo, sem humor. Monstro? Sou mais poderoso que qualquer estudante desta escola. Falo Parselmouth, descendo de Salazar Slytherin. E você é apenas... Harry o interrompeu falando em Parselmouth. Você descende de Slytherin através de família Gaunt. Sangue puro, degenerado, vivendo em imunda próximo a Little Hangleton. Seu avô Marvolo morreu em Azkaban. Seu tio Morphin está preso por atacar trouxas. Sua mãe, Merope, usou poção do amor em trouxa rico, foi abandonada grávida e morreu em orfanato trouxa te parindo. Você é mestiço, Tom, filho de trouxa. O sangue drenou do rosto de Tom Riddle como se tivesse levado cruciatus verbal. Suas mãos tremeram. Única vez que Harry testemunharia isso. Mentira, ele sussurrou, mas a voz falhou na convicção. Meu pai era bruxo. Minha mãe... Harry puxou o documento de seu casaco. Certidão de nascimento de Tom Riddle Jr., extraída dos arquivos do orfanato, através de suborno trouxa. Thomas Riddle, nascido 31 de dezembro de 1926, orfanato de Wool, Londres. Mãe, Merope Gaunt, falecida no parto. Pai, Tom Riddle, sênior, trouxa, residente de Little Hangleton, que abandonou esposa grávida meses antes. Harry aproximou-se, voz baixa mas cortante como lâmina. Todo seu discurso futuro sobre pureza de sangue, toda sua superioridade, tudo construído sobre fundação de vergonha e rejeição. Você odeia trouxas porque seu pai era um. Você perseguirá nascidos trouxas porque sua mãe não foi forte o suficiente para mantê-lo. Conheço você, Tom Riddle. Melhor do que você se conhece. Tom atacou. Estupor lançado com técnica impressionante para estudante de primeiro ano. Harry desviou sem varinha. Apenas movimento de mão que dissipou o feitiço no ar. Tom tentou novamente. Petríficos totalos. Depois, expelliarmus. Depois, maldição que Harry reconheceu como tenebrosa menor. Todos bloqueados, absorvidos ou refletidos com facilidade insultante. Finalmente, Harry sacou a varinha das varinhas e, com um movimento quase casual, desarmou Tom tão violentamente que o garoto foi lançado contra a parede de pedra. Ele se aproximou do jovem que ofegava no chão, ajoelhou-se ao seu nível. Em 55 anos, em linha temporal que não permitirei que exista, você se tornará Lord Voldemort, o bruxo das trevas mais temido em séculos. Criará objetos chamados Horcruxes, dividindo sua alma através de assassinato. Matará milhares. Destruirá famílias inteiras. Iniciará guerra que devastará o mundo mágico por décadas. Pausa dramática. Mas essa linha temporal morreu no momento em que cheguei aqui. Porque cada passo que você tentar dar, eu já dei 3 antes. Harry se levantou, deixando Tom desmoronado no chão de pedra frio das masmorras. Você tem escolha, Tom. Pode tentar continuar no caminho da supremacia, das trevas, e eu destruirei você em cada esquina. Ou pode aceitar que não é tão especial quanto imaginou, que milhares de bruxos através dos séculos falaram Parselmouth, que linhagem não determina grandeza, escolhas determinam.
Ele começou a se afastar. Depois parou, olhando por sobre o ombro. Ah, e sobre a câmara secreta que descobrirá nos próximos anos. Eu já a encontrei. A Basilisco está sob sono permanente. E planejava usá-la para matar garota chamada Myrtle Warren, em 1943, para criar sua primeira Horcrux no diário? Não acontecerá, porque estarei observando. Tom ergueu o rosto, lágrimas de raiva e humilhação, traçando caminhos em suas bochechas. Quem é você? Harry sorriu sem alegria. Seu pior pesadelo, Tom. Alguém que conhece seu futuro melhor que você conhece seu presente. Bem-vindo ao checkmate permanente. Março de 1943. Chegou com chuva torrencial sobre Hogwarts. 5 anos desde que Harry chegara ao passado. 5 anos de vigilância implacável sobre O jovem Tom. que agora tinha 16 anos transformara-se em algo diferente da linha temporal original. Ainda ambicioso, ainda sedento por poder, mas paranoico, cauteloso, consciente de que era observado constantemente. Ele não formara o grupo de protocomensais que no futuro original teria consolidado. Abraxas Malfoy, Avery e os outros mantinham distância. Harry garantira isso através de rumores cuidadosamente plantados sobre Riddle o Mestiço e sua obsessão doentia com pureza de sangue que ele próprio não possuía. Mas Tom era sobrevivente acima de tudo, e sobreviventes adaptam. Na noite de 13 de março, Harry recebeu o relatório urgente de Nobby Leach, agora monitor de 5º ano. Tom foi visto entrando no banheiro feminino do 2º andar, aquele que ninguém usa, onde a garota Myrtle Warren passa o tempo. Ele tinha varinha em punho e expressão assassina. Harry aparatou internamente dentro de Hogwarts. Habilidade que teoricamente era impossível, mas que ele dominara, através de anos estudando as proteções do castelo que conhecia de memória futuras. Materializou-se no corredor adjacente ao banheiro exatamente quando Tom saía, varinha fumegante, expressão de satisfação sádica. Myrtle Warren, garota de óculos grossos, eternamente insegura, estava petrificada dentro de uma cabine, lágrimas congeladas em suas bochechas. Tom a atacara com maldição paralisante, planejando retornar à meia-noite para usar Parselmouth para abrir a câmara e... Harry agarrou Tom pelo colarinho, lançando-o contra a parede com força que rachava pedra. 5 anos, ele rugiu, máscara de pesquisador educado despedaçando-se completamente. 5 anos te dando chances, te mostrando que esse caminho leva apenas à destruição e ainda tenta matar? Acabou, Tom. Seu reinado termina hoje. Tom tentou o império. A maldição imperdoável que não deveria conhecer aos 16 anos. Harry a rebateu com o escudo que brilhou dourado. O duelo que se seguiu no corredor estreito foi brutal e unilateral. Tom lançava feitiços com técnica impressionante para sua idade. Tinha estudado artes das trevas secretamente, apesar de toda a vigilância. Mas Harry era veterano de guerra contra Voldemort pleno, com reflexos treinados em centenas de duelos de vida ou morte. Desarmou Tom 3 vezes. Na terceira, segurou a varinha de teixo do garoto e a quebrou ao meio como graveto seco. O estalo ecoou como sentença de morte. Não, Tom sussurrou, caindo de joelhos, estendendo mãos trêmulas para os fragmentos de sua varinha. Harry conjurou cordas que o amarraram, depois projetou memórias modificadas no ar. Feitiço de projeção que aprendera de Snape no futuro. Imagens brilhantes mostraram futuro possível. Tom como Lord Voldemort, matando família Potter, torturando Longbottom até insanidade, massacrando nascidos trouxas, dividindo alma em 7 pedaços. Este é seu legado, Harry disse friamente. Era, porque agora não existirá. Julgamento disciplinar de Tom Riddle ocorreu 3 dias. Depois, na sala do Conselho de Hogwarts, com governadores presentes. Dumbledore presidia com expressão de tristeza profunda. Ele sempre acreditara na redenção, mas evidências eram incontestáveis. Harry testemunhou, apresentando memória após memória, extraída de sua própria mente, cuidadosamente editadas.
Tom torturando estudante com maldição cruciatus experimental. Tom roubando ingredientes proibidos de poções. Tom planejando abrir câmara secreta. Myrtle Warren, ainda tremendo de trauma, confirmou o ataque. Veredicto foi unânime e devastador. Tom Marvolo Riddle, expulso de Hogwarts por tentativa de assassinato e uso de magia das trevas, seria devolvido ao mundo trouxa e monitorado permanentemente pelo Ministério. Quando Tom foi arrastado do castelo pelos Aurores, ele olhou para Harry uma última vez. Não com medo, mas com ódio puro e cristalizado que poderia derreter pedra. "Você não ganhou", ele sibilou. "Apenas atrasou o inevitável." Junho de 1943 trouxe celebração silenciosa ao chalé de Harry, em Hogsmeade. Tom Riddle fora enviado para trabalho forçado em fábrica de munições em Londres. Ironia deliciosa para quem desprezava trouxas, agora servindo guerra trouxa. Myrtle Warren estava viva, traumatizada, mas recebendo tratamento. A câmara secreta permanecia selada. E mais importante, sem a morte de Myrtle, Tom não criara sua primeira Horcrux. Sem Horcrux, não havia imortalidade. Sem imortalidade, não havia Lord Voldemort. Harry abriu garrafa de hidromel que guardara para este momento, brindando sozinho as fotografias na parede. Lily, James, Sirius, Remus, todos os que morreriam em linha temporal que ele apagara. "Consegui", ele sussurrou. "Salvei vocês." Por 6 meses, Harry viveu em paz relativa, a primeira paz que conhecera desde criança. Publicou mais artigos, ganhou respeito do Ministério, até recebeu convite para ajudar contra Grindelwald na Europa. E então, em dezembro de 1945, carta chegou. Sem remetente, lacre de cera verde com serpente. Abriu Harry a carta com mãos que não tremiam. Guerra o ensinara a controlar medo visceral. Caligrafia elegante. Cada letra formada com precisão obsessiva. "Caro Sr. Peverell, imagino que celebre sua vitória. Me exilou, me despojou de meu futuro, me transformou em escravo trouxa. Mas enquanto você descansava em seu chalé, eu trabalhava. Encontrei Morphing Gaunt na prisão. Meu tio me ensinou segredos de Slytherin que você nunca descobrirá. Mais importante, ouvi rumores sobre bruxo europeu que desafia o mundo mágico, que busca supremacia através de poder absoluto. Grindelwald. Ele não me rejeitará como Hogwarts rejeitou. Ele reconhecerá a ambição quando a vir." A carta continuava. "Você roubou meu futuro como Lorde das Trevas britânico. Mas há outros caminhos para poder. Quando nos encontrarmos novamente, e nos encontraremos, não serei o garoto que você humilhou. Serei aprendiz do bruxo mais poderoso da Europa. E você, Hadrian Peverell, você será apenas o primeiro que destruirei. Com ódio eterno, M.R." Harry Potter deixou a carta cair sobre a mesa, mente já calculando implicações estratégicas. Impedira a ascensão clássica de Voldemort, mas criara algo potencialmente pior. Tom Riddle, desesperado, humilhado, sem nada a perder, buscando aliança com Grindelwald durante os anos mais sombrios da Guerra Mágica Europeia. 2 lordes das trevas, 2 gerações de terror, convergindo décadas antes do previsto. Harry conjurou seu patrono, cervo prateado de prongs brilhando no escritório, sombrio. "Prepare tudo", ele disse à criatura etérea que desapareceu para alertar seus contatos. "Vamos para a Alemanha." Ele olhou as fotografias na parede, faces daqueles que salvara, vidas que preservara. O preço fora alto, mas guerra pelo passado estava longe de terminar. Tom Riddle não se tornara Voldemort, mas talvez se tornasse algo pior. Harry pegou a varinha das varinhas, vestiu capa de viagem e aparatou. A caça continuava. E desta vez, o campo de batalha seria Europa, devastada por guerra, onde 2 predadores esperavam. E aí, pessoal do Mistérios de Hogwarts, Harry conseguiu impedir a ascensão de Voldemort. Mas a que custo? Tom Riddle foi derrotado, mas não destruído. E agora, desesperado e sedento por vingança, ele busca o bruxo mais perigoso da Europa.
Grindelwald. O que acontecerá quando esses dois monstros se encontrarem? Como Harry enfrentará uma aliança entre o futuro Voldemort e o Lorde das Trevas europeu no auge de seu poder? A guerra pelo passado está apenas começando, e as apostas nunca foram tão altas. Se vocês querem ver como essa história continua, deixem nos comentários. Mais guerra temporal. Curtam o vídeo se acharam essa jornada épica, inscrevam-se no canal para não perder o próximo capítulo e ativem o sininho porque essa saga promete reescrever tudo o que conhecemos sobre Harry Potter. Até a próxima batalha pelo passado, bruxos e bruxas. E lembrem-se, o futuro não está escrito. Quando você conhece o caminho das pedras temporais,